Meninos e meninas, muito bem, estamos reunidos aqui para mais uma videoaula, né? Para correção de atividades do capítulo 10, a expansão marítima, princípios e motivações. Expansão marítima, nada mais, nada menos do que as grandes navegações que ocorreram lá no século XV, conforme nós já vimos na nossa videoaula. E aí agora iremos, portanto, corrigir as atividades das quais vocês realizaram. Então vamos agora para os exercícios conceituais, iniciando por eles. Questão de número 1. Relacione as cruzadas com o crescimento das atividades burguesas na Europa. Então, qual a relação das cruzadas? O que foram as cruzadas? As cruzadas, né, portanto, foram expedições, né, de cunho religioso. O principal objetivo, foram 8 cruzadas no total. O principal objetivo das cruzadas era retomar Jerusalém, né? Retomar a Terra Santa que estava ali ocupada pelos muçulmanos, dão apoio da igreja, mas através das cruzadas, esses cruzadistas, esses guerreiros, né? Cruzadas por quê? Porque eles tinham uma cruz, né? A cruz representando então a cruz de Cristo nas suas armaduras, nas suas vestimentas. E aí olha só, eles foram tendo, né? Esses cruzadistas, esses guerreiros foram tendo contato com outros povos. Aí, essas cruzadas, então a resposta da questão. As cruzadas permitiram o restabelecimento dos laços comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Os europeus passaram a consumir todo tipo de mercadorias orientais, como por exemplo cristais, espelhos, sedas, objetos de porcelana, que eram comercializados pelos burgueses, que de forma gradativa, né, ou seja, devagar, ganharam força econômica no continente europeu. Então, gente, olha só, as cruzadas, né? Nós ainda vocês vão ver em detalhes em maior detalhes, mas além do objetivo religioso, elas colaboraram também para esse restabelecimento dos laços comerciais entre Ocidente e Oriente, porque, conforme eu disse, os ocidentais começaram a consumir, né, essas mercadorias, né, que vinham do Oriente através dos burgueses. Os burgueses, uma classe em ascensão pós-feudalismo, né, que eram os grandes comerciantes, tornaram os grandes comerciantes e que vão, portanto, revender esses produtos orientais na Europa. Ok? Questão número 2. Explique o que são especiarias e por que eram produtos tão valorizados na Europa do século XV. Na videoaula que eu gravei, inclusive, eu mostrei, né, para vocês uma imagem das especiarias. Então, as especiarias são produtos de origem vegetal, como por exemplo fruta, semente, casca, raiz, né? Que elas contêm um aroma e um sabor acentuados ali, né? Apropriado, um sabor forte, né? Eles são utilizados então na culinária como temperos, essas especiarias. Eu coloquei o termo são utilizadas porque elas ainda são utilizadas, perfeito? Elas servem aí então para dar sabor, né? E na época aí das grandes navegações, né, um dos principais motivos que levaram os homens aí a enfrentar o alto mar, nós vimos que o mar era perigoso, era caro, mas era necessário, porque uma das coisas que eles buscaram lá nas Índias foram justamente essas especiarias. Cravo, gengibre, canela, né, que serviam então na conservação de alimentos, conforme eu já disse no vídeo, lembrar que servia então para conservar a carne, uma vez que não tinha geladeira, não tinha freezers naquela época, então o que conservava a carne eram justamente as especiarias. E também serviam essas especiarias para preparar a medicação, os remédios. Eram valorizadas no continente europeu, principalmente então por conservar os alimentos. Perfeito? Aí, questão de número 3. Examine as principais motivações que levaram os europeus a organizar a expansão marítima. Então, o que fez com que os europeus, né, se aventurassem no mar nunca antes navegado, um mar desconhecido? A expansão marítima ela poderia atenuar a crise econômica do feudalismo. De que forma? Ajudando a combater a fome da população com a compra de alimentos na África e no Oriente. Além disso, havia o acesso aos metais preciosos para cunhagem de moedas, né? O ouro, a prata, o diamante, a aquisição de novas terras pela nobreza em crise e também, conforme nós já dissemos aí na correção da atividade anterior, a busca de especiarias e a expansão da fé católica. Perfeito?
Questão número 4. Explique a importância da centralização política dos estados para o processo das grandes navegações. A centralização política, minha gente, ela permitia a Portugal, né, o que é a centralização política? Poder absolutista nas mãos do rei, concentração de poder. Então ela permitia a Portugal a organização de um projeto que atraísse os capitais dos burgueses, a Igreja Católica e a burocracia estatal para o desenvolvimento das expedições e construções de feitorias. Perfeito? Questãozinha de número 5. Apresente os motivos que permitiram a Portugal ser o pioneiro, ou seja, o primeiro no processo de expansão marítima. Podemos citar a centralização política, né, com a aliança dos burgueses e do Estado português, a posição geográfica favorável, né, território voltado então para o Atlântico, o conhecimento náutico, na época, né, instrumentos importantes tecnológicos para a época, o uso da bússola, do astrolábio e do quadrante, e a experiência dos navegantes portugueses. Isso tudo, portanto, colaborou para que Portugal fosse o primeiro, pioneiro nas grandes navegações. Qualquer dúvida, como vocês sabem, estou à disposição. Até o nosso próximo vídeo.